Boa noite, homens e mulheres sapiens. Sejam bem-vindos todos e todas ao Vampire Readings de hoje, que vai ser a segunda parte da literatura daquele lugar, porque da última vez o Felipe Damo, Felipovski, foi exilado para a Sibéria da internet. A live caiu bem no meiozinho da live por instabilidade do sistema, mas dessa vez eu acho que vai dar tudo certo se a gente não falar muito o nome daquele lugar. Bem-vindos. Vamos lá, Damo, aceita aí o convite. Vamos ver aqui. É isso aí, pessoal. Como o Damo diz, boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil, e desculpa qualquer coisa, que é o lema aqui da nossa live, sempre dá algum problema, sempre tem alguma instabilidade, sempre foge do roteiro, enfim, mas é essa coisa precária que a gente gosta. Damo? Vamos lá. Vou enviar o convite para esse elemento de novo. E aí, Damo? Como acho que está chovendo muito, cara, talvez a internet fique meio ruim. Toda vez que chove o negócio fica meio instável, né, cara? Vamos lá. Leão, tá tudo bem aí? Opa, acho que deu uma travadinha aqui, pessoal. Pessoal, desculpe aí as nossas dificuldades técnicas. Acho que agora o Damo se materializou aqui. E aí, Damo, tudo bem, cara? Opa, também. Será que molhou os fios aí, cara? Por isso que tá. Tá tudo molhado os cabos, por isso que talvez tá ruim a internet hoje. Tudo bem, Damo? Opa, Tudo em ordem, né? Mas vamos lá, muito. vamos torcer para não ser nada. Pois é. Rapaz, a gente enfrenta algumas dificuldades aqui. É muita chuva, agora tá ventando pra caramba. Aqui tá o Morro dos Ventos Uivantes aqui em casa. E sobretudo que a gente não pode falar muito daquele lugar de onde vêm os autores que a gente vai falar hoje, né? Senão o algoritmo fica maluco também, né? Nossa, o Maio da Costa dando boa noite. Boa noite, brother. Seja muito bem-vindo aí. E aí, Damo? Cadê tu, nego? Oi, agora acho que eu cheguei aqui. Agora você se materializou. Tá bem ruim, assim, tá bem. A imagem tá meio complicadinha, mas vamos lá, né, cara? O que importa é o conteúdo, né, cara? Tudo bem, Damo? Muita chuva por aí, cara? Damo, vamos fazer o seguinte, vamos desconecta e conecta de novo, aí vamos ver se dá certo. Opa, acho que agora ficou bom. Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo? Agora eu tô te vendo e te ouvindo bem, cara. Ah, que bom, cara. Você vê que a gente aqui é a resistência, né? Acho que talvez o algoritmo não quer que a gente faça essa live, mas a gente força a Não, barra, né, cara? essa maldição dos russos aí, cara. É Enquanto a nós não maldição da terminarmos, vamos ficar aqui literatura enchendo o daquele saco. lugar, né, Damo? Damo, vamos É, convencionar o daquele seguinte, lugar desde o que você começo. sabe.
A literatura de Vamos convencionar Van desde o começo, cara. A literatura daquele lugar lá, né? Isso. E dois, pessoal, desculpa qualquer coisa, que é o nosso bordão, né? Junto com Boa Noite, Brasil! Não, vamos lá, né? Onde que a gente parou da última vez? Acho que a gente estava falando de Dostoiévski, né, cara? E aí Isso, a gente depois falou do. A gente falou do Gogol, falou do Pushkin, falou do Dostoiévski, e aí ia começar a falar do Tolstói, e aí a morte de Ivan Ilitch sim. me matou, né, no meio da live. Então vamos começar com a morte de Ivan Ilitch, cara. Então, fala pra gente um pouquinho aí, cara, das tuas impressões desse livro. Eu li ele muito cedo, né, um livro extremamente curto, e é uma história sobre a morte, né, obviamente, né, mas a morte sobre um prisma que a gente não imagina, assim, né. Nós temos uma visão da morte muito limitada, assim, construída culturalmente na nossa sociedade judaico-cristã ocidental, mas o Tolstói ele pega esse conceito de morte nossa, ele inverte completamente, né? Ele mostra o que é morrer de verdade, né? É um livro maravilhoso que, pô, quando eu li, quando eu terminei, eu disse assim, caramba, né, cara? Ele termina assim, né? Numa apoteose, assim, e aí tu entende, ele ressignifica, né, toda a história até ali, né, até aquele ápice. E é um livro maravilhoso, super bem escrito, assim. Acho que Que o inclusive Tolstói foi estava reeditado esses inspiradíssimo. tempos, né? Acho que tem uma É. reedição agora da Martin Claret, coisa mais linda o livro, né? Eu li ele ainda numa daquelas coleções antigas que vinha da Folha de São Paulo, sabe? Você comprava a Folha de domingo, aí vinha um livro junto, né? Baita negócio. E aí era numa daquelas, mas eu lembro que assim, não recordo grandes experiências com tradução, e tal, mas eu lembro que foi uma experiência maravilhosa literária, assim. Foi o primeiro livro do Tolstói que eu li, eu fiquei assim, que massa, que cara bom, né? Como escreve bem, como que percepção do mundo, né? Tolstói era uma grande figura, né, cara? Ele era uma grande figura. A gente gosta É. do Dostoiévski, o Dosto era pancadão, mas ele era muito sofrido, era um sobrevivente e tal. O Tolstói era um pensador, né, cara? Um pensador, era um cara que olhava para a cultura do seu tempo e filosofava e colocava isso no papel e fez isso tão É. bem em muitas obras. Assim. Acho que e era uma grande figura humana também, né? Claro que era muito, É. vamos falar assim, vamos colocar o Tolstói num lugar muito mais confortável e cômodo, né? Do que o Dostoiévski que tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? O Tolstói era, É enfim, verdade. né, da nobreza, né? E tinha todas as É. boas condições de poder estar confortável para observar, mas ainda observou as misérias humanas como poucos e transcreveu como mais poucos, como menos ainda, né? Conseguiram fazer. E viveu muito intensamente, né, Damo? Porque né, na última live a gente falou assim daquela questão, né, dos títulos, né, que os personagens dos livros russos têm, né, que é conde, condessa, princesa, né? E o Tolstói, né, ele não era da aristocracia russa, mas ele era da nobreza mesmo, de uma nobreza assim que a família, a árvore genealógica da família se ligava desde o começo, desde a fundação da Rússia, né? Então ele era uma figura extremamente importante, né, na cultura e principalmente era um líder, era uma espécie de líder religioso no final da vida, né, cara? Ele se colocava nos personagens, né? Ele tinha um poder de observação muito grande, assim, talvez decorrente daquela vida intensa que ele teve, né? Ele foi no começo, assim, no começo da vida, ele foi um arruaceiro também, né? Era muito dado, assim, era um boêmio, muito dado às festas, né? Ao bem viver, assim, daí que com o passar do tempo ele foi se transformando numa espécie, assim, de um profeta, um líder religioso alternativo,
E aí eu acho que ele chegou a ser excomungado da igreja cristã ortodoxa, né? Porque ele tinha ideias diferentes, né? Tinha essa ideia messiânica russa também. E depois, assim, com uma certa idade, ele se isolou na propriedade rural da família, Yasnaya Poliana, e dali ele trocava correspondência com as grandes mentes da época, né? Ele era visitado. Eu acho que gente até como Gandhi foi visitá-lo, né? Porque ele era uma figura muito interessante, assim, né? Tinha ideias progressistas também, ideias de alfabetização dos mujiques, né? Ele se coloca principalmente no livro Ana Karenina, né? Na Ana Karenina ele é um personagem do livro, que é o Constantino Dmitrievich Levin, né? Eu sempre digo que o personagem principal de Ana Karenina não é a Ana Karenina, né? A Ana Karenina é pano de fundo para a verdadeira história, para que ele quer contar, as ideias que ele quer divulgar no livro, né? Que saem desse personagem que é ele, basicamente, Constantino Dmitrievich Levin, que é um dos personagens mais fantásticos também da literatura, né? Eu acho que o Tolstói, ele foi um homem avante, né, do seu tempo em vários aspectos, né? Ele foi pacifista, né? Ele foi vegetariano, ele foi contra o direito autoral, né? Então você vê aí que há muito tempo, né, há mais de século, ele já discutia temas que ainda hoje não estão bem resolvidos, né? E foi essa figuraça, né? E acho que ele brinda o mundo quando na velhice, já às portas da morte, ele foge de casa, né, cara? Ele foge de casa e é encontrado numa estação, né? Vão atrás do velhinho, cadê o velhinho? O pai, ele tá fugindo de casa, né, cara? Ele ainda quer, ainda tem essa chama interna, né? E ele É. é essa grande figura mítica aí, e que acho que assim, né? O Guerra e Paz e o próprio A Morte de Ivan Illich, acho que são aí as obras que expressam mais, né? Agora ele também escreveu outras coisas, ele escreveu Crítica da Teologia Dogmática, né? Escreveu O que é Minha Fé, O Reino de Deus é Dentro de Nós, ele escreveu outras obras que vão muito além da literatura e que são até um pouco difíceis de chegar até a gente, né? Mas que na Rússia elas dão essa dimensão dessa grande figura aí que depois acabou inspirando um monte de gente aí, Mahatma Gandhi, uma galera aí que tinha o Tolstói como uma grande figura, né? Então eu acho que é um pouco isso. Esse é o velhinho, né? O Tolstói é um outro cara que é até difícil de imaginar que ele foi novo, né? A gente sempre imagina ele velhinho, né? Não consigo imaginar um Tolstói jovem, assim, né? É. Mas é isso. E você sabe, né? E você sabe que ele e o Dostoiévski, eles nunca se encontraram, né? Eles nunca conversaram, nunca tiveram juntos, em que pese parece que eles tiveram no encontro social, mas não chegaram a trocar ideia, assim, sabe? Mas os dois se respeitavam, mas ao mesmo tempo acho que eles tinham restrições um com o outro, principalmente Dostoiévski, né? Porque eu acho que a mulher do Dostoiévski questionava muito essa questão do Tolstói ser esse herói literário russo, e o Dostoiévski não, né? E o Dostoiévski sempre dizia assim que ele trabalhava por página, ele tinha que produzir e tudo mais. E o Tolstói simplesmente tinha aquela vida, né? Assim, no campo já, onde ele tinha tempo para escrever. Mas eu não sei, acho que é uma acusação meio falsa essa do Dostoiévski, porque o Tolstói também era administrador da propriedade, né, Dama? Ele se encarregava da educação dos camponeses, né? Ele criou um sistema de economia, né? Ele tinha ideias modernas, muito modernas para a época, assim também, né? De libertação dessa gente pobre e oprimida, né? Ele trabalhou bastante por isso. E a propriedade dele lá, Yasnaya Poliana, Yasnaya Poliana era um exemplo disso, né? Ele queria aplicar as ideias dele. Cara, ele é um cara interessante, né, cara? Porque ele era um homem de ideias, um filósofo realmente, tipo um Sócrates russo, né, Damo? E que usava a literatura Sim, sim. para divulgar essas ideias dessa maneira doce, suave, que ele vai colocando ali, né? E meio sempre com um claro escuro, né? Sempre usando comparações, metáforas.
mas quando você termina de ler uma obra do Tolstói, por exemplo, você parece assim que absorve aquelas ideias, né? Não é alguém te ensinando, alguém te doutrinando, né? Alguém escrevendo lá um livro inteiro para te falar de uma ideia. Essas ideias vêm até você, né? Eu já li várias vezes Ana Karenina, assim, que eu acho que é meu livro favorito de todos, assim, o número um da minha vida é Ana Karenina, sabe? Eu amo esse livro, eu acho esse um livro maravilhoso, assim, eu acho um colosso da literatura, né, cara? Ana Karenina e Dom Quixote, assim, na minha opinião, são os que eu mais. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu gostaria de ter os dois aqui comigo. Mas é interessante esse lado. E aí você sabe, Dango, que esses tempos atrás eu li Lições de Literatura Russa do Nabokov, sabe? E o Nabokov, ele disseca o livro, Ana Karenina. Ele faz uma crítica literária, né? Vários capítulos do livro ele fala de Ana Karenina, cara, e a gente lê como leitor, assim, a gente está lendo um romance, né? Mas a gente não capta exatamente a técnica, os recursos, né? Os recursos de linguagem, assim, que o Tolstói tem, e você sai assim, tipo, cara, é uma obra de um titã da literatura mesmo, sabe? Você pensa assim, nossa, cara, é incrível os recursos literários, os recursos que ele tem para contar uma história e principalmente para divulgar uma ideia, né? Divulgar uma filosofia de vida, cara. E eu acho que a Ana Karenina é bem isso, assim, sabe? Ele é impressionante, assim, que depois de dissecado o livro, porque geralmente quando esses caras fazem crítica literária, assim, você fala, ah, mas tem defeito aqui, defeito ali, não sei o quê, sabe? Meio que você perde um pouco o barato. Mas esse livro, assim, ele disseca, ele mostra para você como que funciona, como que o Tolstói te transporta de um lado para outro, de São Petersburgo para Moscou, para as dachas, como os vínculos entre os personagens, como acontece. Cara, é genial isso, sabe? É impressionante. Você fica ainda mais embasbacado, assim, com a técnica dele extremamente refinada, né? E olha Eu que o acho que o Nabokov Tolstói, coloca ele em terceiro lugar dos grandes escritores russos. Ele não a é o mão melhor. Nabokov era um otário, né, cara? O Nabokov era intragável, né? Impressionante, pô. Mas eu acho, viu, Morra? Eu acho que o Tolstói ele envelheceu muito bem, né? Tanto quanto escritor, como ser humano, assim, cara. Eu acho que ele foi envelhecendo e foi melhorando. É um desses casos desses velhinhos de gente boa, né? A gente costuma dizer, o cara quando é jovem é legal, depois fica velho, vai ficando amargo. Não, ele foi uma figuraça a vida toda, né, cara? Ele estudou línguas orientais, né? E depois ele faz uma viagem grande para o Ocidente, né? Então tu vê que ele também faz essa ponte russa, né? Ele tinha relação ali muito estreita por conta da literatura e das línguas com o Oriente, mas também ele conhece muito bem o Ocidente. E quando ele volta dessa viagem, que vai para a Suíça, para a França, para a Alemanha e tal, que ele dá essa grande virada, né? Que meio que transforma ele nesse líder camponês, assim, né? Ele não era, né? Assim, não era um camponês, mas ele acaba virando essa figura. Tem uma frase dele final, a última frase dele morrendo lá na estação de trem, né? Que é lindíssima. E os médicos aí descobrem que ele é ele, né? Tal, ele está fugindo. E eles vão dar o atendimento e ele diz para os médicos assim, olha, vocês sabem como é que morrem os camponeses? Porque há uma multidão de camponeses, né, morrendo que não se chamam Leão Tolstói. Né? Por que vocês não me deixam em paz e vão cuidar deles? Né? São as últimas frases dele, né, cara? Então, o velhinho era excepcional, né? Era É, excepcional, ele era muito bom. Né? E agora, como escritor, pelo amor, né? Não tem nem que falar, assim. Ele escreveu muito, né? E escreveu muito bem, né? Que é um negócio difícil. Você pega um Hemingway da vida, eu sempre falo, né? Eu não, né? A crítica fala, né? Que tem os Hemingways de safra boa e de safra ruim, né? Porque é normal, um escritor, ele não tem, né? Não tem por que ser sempre bom, né? Mas o Tolstói é bom pra caramba, né? Em muitos momentos. E escreveu pra caramba. Você pega, né? Ó, eu consegui, né? Esse Guerra e Paz aqui da Cossack Naif, né? Essa edição linda.
né? Mas tu imagina, né, o catatal, né, cara? O que é o cara escrever isso daqui, né? Revisar, né? Reler. Pensando, né, se o cara lê de novo, né? Escreve, tudo depois lê tudo que escreveu, né? Então é excepcional, né? É algo né? E, cara, muito fora do comum. e são leituras leves, né, Dama? Porque não são, quando a gente fala em Tolstói, a gente pensa assim, nossa, que deve ser um chato de galocha, né? Que deve. Ou uma coisa do passado, anacrônica, assim, mas não, assim, é muito leve, né? Sabe, assim, parece que milimetricamente o ritmo do que o Tolstói impõe nos livros dele é milimetricamente pensado em capítulos, assim, tipo, que são justos ali, né, cara? São vários capítulos, cada tem 2, 3, 4 livros, cada romance dele. Por exemplo, Guerra e Paz, acho que são um monte ali, né? Mas daí tem 20 capítulos cada um. E aí você pode seguir com a leitura leve, assim, os personagens são interessantes, né? Os personagens, eles... Cara, eu não sei, assim, parece que a coisa mais interessante do Tolstói é dizer o seguinte, assim, que quando a gente lê o Tolstói, parece que a gente está reencontrando velhos amigos, sabe? Parece que a gente está encontrando amigos nossos, né? E parece que ele nos insere, assim, junto de um grupo ali de pessoas, e essas pessoas se tornam amigos, assim, quando a gente lembra dos livros, quando lembra de Ana Karenina, Guerra e Paz, parece que a gente lembra de amigos, né? São sempre muitos personagens e todos os personagens são bem trabalhados, com as características, né, deles, assim, e mesmo os personagens secundários a gente gosta, a gente lembra. Então é uma leitura leve, é uma leitura maravilhosa, assim, é como a gente reencontrar amigos, né? Você relê um livro do Tolstói, principalmente, você está reencontrando amigos ali, né? Você conhece aquelas pessoas e ele tem um talento, assim, gigantesco, né? Impressionante, é assustador. E olha que o Tolstói dizia, né, que como é difícil escrever depois de ler o Turgenev, né? Ele achava que ele não era um bom escritor ainda por cima. Além de tudo, ele era modesto, né, Damo? Não, é que o Turgenev também era uma figuraça, era bom de marketing, né? Ele era bom de autopromoção, né, cara? O Turgenev é outra figuraça, né? Um cara que passa a vida inteira também, né? Não era pobre, né? Viveu bem, teve condições, curtiu a vida inteira, nunca casou, participou de um trisal com a mulher dos outros, né? É. E a vida toda, né, Rodar com a permissão do marido, né? a vida Era uma toda, cara, espanhola, foi né? ela era uma cantora, assim, né, de ópera espanhola. Ele foi amigo de um monte, era parça aí do Bakunin, de um monte de gente doida da sua época, né? Ele circulava bem pra caramba, né? É, mas ao mesmo tempo, assim, o Turgenev ainda tem uma prosa muito lírica, né? Muito tranquila, muito bonita, né? Ele tinha tudo para ser assim, para ter uma prosa, né? É que talvez a gente hoje pense um pouco mais caótico, assim, né? Dessa vida na boemia, né? Mas na verdade, acho que era um tempo também onde as coisas eram muito formais, eram muito cheias dos ritos. E isso talvez se traduza para escrita do Turgenev, assim, de ser uma escrita bonita, polida, limpa, né? Muito, muito É que bacana. Eu li dele, até estou com ele aqui na mão. os temas Eu li o principais do Primeiro Amor, Turgenev né? sempre foram temas simples, né? Cara, eu tenho esse livro Sim, sim. maravilhoso aqui, ó, cara, Memórias de um Caçador. Nossa, que Esse aí é livro, o cara. clássico dele, né? O conjunto de contos Que aí que livro, cara. praticamente Que alavanca, né? livro, cara. Toda a Que livro, carreira. cara. Que livro, porque os temas dele são sobre os camponeses, né? Sobre a vida no campo, sobre os mujiques russos, principalmente, né? E mesmo assim ele capta a tua atenção, ele te captura, ele escreve tão bem, ele é meio sarcástico, ele é elegante, sabe, cara? Eu concordo com o Tolstói, assim, cara. Acho que o maior escritor, assim, da língua daquele lugar é o Turgenev, cara. Sério mesmo, assim, porque eu nunca pensei que um livro sobre mujiques fosse tão interessante, cara.
sabe? Dele tá visitando a propriedade de alguém, conheceu o mujik, né? E o mujik convida ele, ele dorme no celeiro, sabe? Ele toma kvass com o mujik, aí encontra o outro amigo do mujik, né? Que nossa, é sensacional. Assim, mujik, para quem não sabe, são os camponeses russos, né? E, e mora numa ravina bem cuidada, enfim, é tão legal isso, cara, é tão bonito e o detalhe é, cara, que o Turgenev ele nunca viveu no campo, né? Acho que só ele passou a juventude, depois ele foi para a Europa, então ele escrevia sobre a vida do camponês russo lá em Paris, por exemplo. Era uma idealização da Rússia também, né? Mas que não está tão distante também do que o Tolstói escreve do camponês, né? Não tá tão distante das ideias, né? Do retrato do mujik, do camponês russo, né? Ah, sim, ó, aqui quem gostava desses escritores eslavos era o Lima Barreto. Sim, sim, Samuel. Inclusive o Lima Barreto parece que é responsável por essa grande divulgação da literatura russa no Brasil, assim, sabe? Tem as cartas do Lima Barreto. Se não me engano, tem até cartas do Lima Barreto para o Monteiro Lobato falando de literatura russa, né? Ele que é o grande divulgador. E ele sempre dizia, leia os russos, né? Quer ler alguma coisa, leia os russos. Eu acho que ele pode ser um dos grandes responsáveis, não sei se eu estou falando bobagem ou não, mas pode ser que ele seja um dos grandes responsáveis pela divulgação, por a gente conhecer a literatura russa como a gente conhece aqui no Brasil. Será que é isso, Damo? Eu acho que até essas cartas, né, do Lima Barreto foram lançadas pela Penguin Classics esses tempos atrás, aí, sabe? Tem que ver, isso aí é muito interessante. Valeu pelo toque, eu acho que é isso aí mesmo. Né, Damo? Não sei se você ouviu a última parte que eu falei, porque deu uma travadinha, mas o Lima Barreto como responsável pela divulgação dos escritores russos aqui no Brasil, sabe? Por ser um dos grandes responsáveis, assim, por por a gente receber tão bem, né, a literatura daquele lugar no... Foi só falar que o algoritmo enlouqueceu de novo aqui. É a maldição da literatura daquele lugar, né, Damo? É verdade, voltei. É só a gente parar de falar um pouco que volto. Não, Voltou? mas falando do Lima Barreto, Uhum. falando do Lima Barreto, assim, ele É, tem tudo a ver, né, cara, com esse realismo aí, né? Ele entendia, o Lima Barreto entendia muito dessa questão nua e crua, assim, né? Acho que tem tudo a ver com os russos, assim. Uma pena que talvez eles não tenham lido Lima Barreto, né? Perderam bastante também, porque é outra figuraça, né? Agora, viu, Mohamed, o Turgenev, eu li dele esse livro aqui, ó, né? Que não é, né? Tá longe de ser, né? O Primeiro Amor. Também é um livro bem simples, como você falou, né? Uma história simples, né? É um moleque que se apaixona por uma mulher muito mais experiente, né? E ela leva ele no papo e ele é muito tolo, né? E, putz, tu sofre pra caramba junto com o menino, tadinho. Mas, e que não é nem de perto, né? Acho que a maior obra do Turgenev é Pais e Filhos, né? pais e filhos, né? Que inspira depois a revista brasileira, né? O nome, que inspira o Renato Russo, né, cara? Então não É, foi o Renato Russo que escreveu Pais e Filhos, né? Mas, mas o Turgenev, assim, né, escreveu conto, novela, escreveu peça de teatro pra caramba, né, escreveu poesia, é uma figura, e sempre assim, ele é chamado assim de um purista artístico, né, ele era um cara que escrevia com uma pureza, com uma limpeza, né, literária muito é, bonita, uma literatura muito gostosa, muito é, limpa e muito fluida, né, ele é recomendo, assim. sensacional. Tem o Pais e Filho, tem também o Diário do Homem Supérfluo, que é muito legal, né, cara? Diário do Homem Supérfluo é muito massa, cara. Muito legal mesmo. E você sabe que em Pais e Filhos, parece que nesse livro, eu não li Pais e Filhos, mas parece que é ali que é cunhado esse termo nihilista, né, cara? Nihilista, assim, que é ali que é criado esse termo, ele é um nihilista, assim, sabe? Tipo, e esse nihilista, assim, esse nihilismo a gente vê muito nos livros russos consequentes ali, né, assim, porque
era um movimento mesmo, né? Por exemplo, não é ser isentão, é como se hoje, por exemplo, a gente tem aí, se fala muito dessa polarização, né? Aí tem o um e o outro lá, né? E o niilista é o cara assim que não acredita em nenhum dos dois, não acredita em nada, né? E é um revolucionário por natureza, assim, mas é um desiludido, né? É uma figura assim que eu acho que está num nível acima do ateu, inclusive o niilista, né? E esse niilismo sempre aparece, né? Sempre esse termo sempre aí ele sempre vai aparecer nos livros do Dostoiévski, né? Assim, sempre tem o niilista lá, sempre se discute o niilismo russo. E o Tolstói também, talvez um pouco, né? Mas eu acho que esse niilismo aí foi o que levou para a Revolução mesmo, né? Depois, algum tempo depois, o niilismo, né? Essa descrença, né? Essa revolta, né? Que transformou a Rússia depois, né? Teve a Revolução, conduziu essa insatisfação, né? Essa descrença com tudo, essa falta de esperança. Eu acho que o Turgenev fazia isso para pegar mulher, né? Era isso daí. Ele vinha com esse papinho frouxo, né? Porque ele era muito malandrinho. Mas olha só, ele foi o autor favorito do Henry James, né, cara, e do Joseph Conrad. O Joseph Conrad que tinha uma peculiaridade, né? Ele era polonês, mas hoje seria Ucrânia. Naquela época as divisas eram meio Uhum. confusas, né? Mas o Conrad lia em russo, né, cara? Então tu vê, ele lia em russo e ele curtia o Turgenev, né? Mas eu quero terminar a minha fala sobre ele dizendo o que é que o Nabokov falou dele, né, cara? O Nabokov falou assim do Turgenev: não é um grande escritor, embora agradável. É ou não é um filho da puta esse Cara, é um Nabokov, né? insuportável esse Nabokov, né, cara? Porra, é impressionante, cara. Impressionante. É o Vamos para o Nabokov que diz próximo. também, né, que ele nem receberia o Dostoiévski na sala dele, né, cara? Assim, para conversar. Não, mas daí o insolente do Nabokov coloca, ainda, embora ele não seja um grande escritor, ele coloca ele na frente do Dostoiévski. O Dostoiévski fica em quinto, cara. Tipo, pô, não É. dá, né, o Nabokov? Não dá. O Nabokov, Fazem. o primeiro era o Pushkin, o segundo o Gogol, o terceiro Não, era o acho que era o Tolstói. Tchekov e o Gogol, né? Tchekov, Gogol e Tolstói, né? Depois o Turgenev, depois o Dostoiévski. Turgenev, daí assim o Dostoiévski nem entrava na lista porque ele não o receberia, inclusive, para conversar. Cara, Nabokov também é um grande escritor, né? Nossa. Para quem quiser se iniciar na literatura russa, Adamo, que livro você sugeriria para a nossa grande audiência? Assim, quero começar a ler os russos. Qual você sugeriria? Puta, grande pergunta, né? Começa pelo Nabokov, né? Que é o rei de todos. Cara, eu sabe que eu até gosto do Nabokov, a gente fica rindo, Eu né? também gosto Mas eu dele acho que bastante, cara. Nossa. eu até tenho aqui, acho que o Ada, o Ardor e o Lolita aqui. Aliás, o Lolita é um livro que tem toda essa carga, né? Complicada aí essa barda, né? Mas ele é um livro lindíssimo, né? Ele escreve muito bem, É né? Ele maravilhoso, começa cara. o livro com uma declaração de amor lindíssima, assim, ele escreve com uma É, poética, uma prosa poética, né? Muito é bonito, muito assim, um bem estilo escrito, muito né? bonito. É muito O bem que mostra escrito que você, e mesmo sendo insuportável, pode ser um bom escritor, cara. Né? o Nabokov, eu acho que ele tem bastante semelhança com o Joseph Conrad, né? Porque os dois, eles escrevem em inglês, né, cara? O Nabokov, acho que ele mesmo sendo russo, depois da Revolução foram para a Ucrânia, da Ucrânia para a Europa, para Berlim, se não me engano, depois foram para os Estados Unidos e ali o Nabokov, acho que ele se forma em entomologia, né? No estudo dos insetos ali, acho que, enfim, ele em Harvard, né? E ele dava aula de literatura russa numa outra universidade, a Universidade de Cornell. E isso ele não tinha escrito ainda a Lolita, né? Ele escreve Lolita alguns anos depois, assim, acho que 59 ou 60 ele publica Lolita, né, cara? Esses dias eu tava vendo History Channel e, e aí tinha naquele
naquele programa do Rick Harrison, como é que chama aquele lá do que eles recebem lá do penhor, assim, tudo, né? E vem a primeira Uhum. edição do Lolita para eles analisarem, né? Eles acabam comprando o livro, né? Primeira edição, porque o Nabokov acho que ele escrevia em inglês mesmo, né? Porque Uhum. ele, a mãe dele era muito culta, acho que eles falavam 3 ou 4 idiomas em casa, além do russo, eles falavam francês, inglês. Acho que ele foi alfabetizado antes em inglês do que o russo, né? Então ele escrevia em inglês, né? Então Lolita é uma obra de um escritor russo, né? Imigrado para os Estados Unidos, mas que escreveu sempre em inglês, né? E o Joseph Conrad, eu acho que ele escrevia, ele aprendeu inglês para poder escrever, né? É isso aí, né? Mas ele já pega. Eu só queria, viu, antes da gente começar a falar dessa outra galera aí, eu queria só encerrar essa era de ouro aí, né, da literatura russa. Acho que faltou a gente falar, Morra, só de um cara que é o Ivan Goncharov, lá que escreveu o Oblomov, né? Que é assim, é um cara colocado, né, como o romance foi famoso na época, né? Porque o romance também trazia essa. Ele foi comparado, o personagem dele, ao Hamlet de Shakespeare, né? Que era um personagem cheio de dilemas, tal, e era muito admirado por Dostoiévski. Então o Goncharov era um, acho que, e ele geralmente é colocado, assim, quando a gente fala da era de ouro da literatura russa, né? Fala do Pushkin, do Gogol, do Dosto, do Tolstói, do Turgenev e do Goncharov, né? Então acho que é só para situar a nossa audiência, né? Uhum. Então aí com ele a gente meio que encerra, né? Encerra essa idade de ouro da literatura russa. Quem não pegou, né? Acompanha a live anterior, onde a gente justamente, né? Faz esse debate sobre o que aconteceu, né? O que tinha na água da Rússia nesse período aí, né? Então que vai aí Foi. até o final ali né, até meados ali, a metade do século XIX na Rússia, né? Depois eles entram na Idade de Prata, né, onde talvez acho que o maior representante disso tudo é o Anton Chekhov, né? Também, que o nosso amigo Nabokov considera o melhor de todos, né? Ele escolhe um É autor engraçado, é que da o Idade de Tchekov eu Prata, nunca. da Era de Prata, né? Eu Que acho que é assim. fabuloso o Chekhov, né? O Tchekov eu acho legal, assim, mas tem alguma coisa nele, assim, que não me cai muito bem ainda. Talvez no futuro, quando eu tiver mais velho, eu talvez saiba apreciar melhor, assim, sabe? Eu já acho meio piegas, assim, sabe? Alguma coisa não casa para mim, assim, sabe? Eu acho que esse jeito russo de ser, daí fica muito magnificado no Chekhov, eu acho, assim, eu já não sei, assim, eu acho difícil a abordagem, tudo, enfim, toda pessoa deve ler, né? Assim, o que eu li dele eu gostei, achei interessante, né? Mas não sei, assim, não foram coisas que me marcaram, né? É engraçado assim como o gosto vai mudando também com o tempo, né? Eu gostava mais de todos, mas eu gostava sempre do Dostoiévski, né? Só que hoje eu acho o Dostoiévski assim como se fosse uma comida muito temperada, assim, sabe? Não sei se não sei se eu releria assim, alguns livros dele, assim, mas eu sempre volta e meia pego os Irmãos Karamazov, né? Que eu acho que é meu livro preferido hoje, do Dostoiévski, que eu acho legal, assim, começar a ler. É muito massa o livro, né? Muito legal. Hoje é o meu preferido, mas antigamente era o Crime e Castigo. Daí, enfim, agora depois eu passei para a fase do Tolstói. E hoje eu acho que o meu escritor russo preferido é o Turgenev. É, eu acho que o Chekhov, ele, para nós que somos admiradores da literatura russa, a gente gosta muito, a gente ainda rende muitas loas à Idade de Ouro, na Era de Ouro. Então, o Chekhov, ele marca já um rompimento nisso, né? Ele é um cara mais de uma prosa mais moderna, né? Ele é tido, né, que essa ideia do fluxo de consciência, ele foi o primeiro cara a usar isso, tal. Ele era um dramaturgo de mão cheia, né? Ganhou muito dinheiro aí com as peças, né? Imagina, né, cara, tu tinha o Konstantin Stanislavski,
né, dirigindo as peças teatrais e o Tchekov escrevendo, né? Pensa que festival, né? Então era muito legal, assim, mas claro que ele é um autor bem diferente, assim, né? Já bem de uma prosa bem mais moderna, né? Então, para nós que somos os últimos românticos, viu, Morra, você e eu, é óbvio que a gente fica, né? Não pega ele com aquela mesma, com aquele mesmo, aquela mesma paixão que a gente tem pelos russos da Era de Ouro, né? Que para nós, talvez até no É, nosso imaginário, eles estejam mais, né? Com a Rússia que a gente quer imaginar, né? Tal. É é, uma coisa meio de uma memória afetiva nossa da literatura russa, né? O Chekhov é. ele já veio um pouco mais para frente, né? Ô, Damo, você tocou num assunto muito interessante que é esse lance do fluxo de consciência. O fluxo de consciência é a característica máxima desses escritores, né, potencializada ali no Tolstói e no Dostoiévski, principalmente, né, mas dizem que o precursor, né, do fluxo de consciência é o Tolstói, porque o James Joyce se inspira bastante no Tolstói e dá um passo além disso, né, com Ulisses, né, ele pega esse lance do fluxo de consciência e estica o chiclete até não poder mais, né, nas obras sequentes, e inaugura o modernismo, né, essa literatura moderna, né, e, cara, é interessante, assim, que o Tolstói, eu acho que ele tem esse fluxo de consciência, mas é uma coisa suave, né, a gente ouve os pensamentos dos personagens, ouve as intenções, mas não é uma coisa imposta, sabe? Esse lance do fluxo de consciência é uma coisa relativamente nova na literatura, né, Damo? E ela surge com esses russos, com os russos da Era de Ouro. É uma coisa muito difícil você lidar com o fluxo de consciência sem ser um chato de galocha, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um livro moderno. Aquele livro Duna, do Frank Herbert, teve um filme aí que estreou ano passado. O livro é bom, é interessante, mas o fluxo de consciência é usado de maneira tão grosseira, né? É tão estranho ali, o jeito que parece que é uma imposição, parece que dá a entender assim que é um roteiro de cinema e está lá intercalado com os pensamentos dos personagens, mas eles nunca se encaixam, né? Porque os personagens estão sempre julgando os outros ali. Então não é uma coisa, não tem uma transição suave nem elegante. É até incômodo e parece assim até ser amador. Deus me livre, não estou falando mal do livro, assim, né? O livro é bom, né? A história é boa e tudo mais, são os árabes do espaço sideral, né? É muito, é muito bacana nesse sentido, mas você percebe que lidar com o fluxo de consciência é uma coisa difícil na literatura. E esses caras parece que já nasceram com isso, já criaram o negócio e já colocaram, né? E o Tolstói é o mestre maior disso. E eu acho que tem uma diferença entre o Tolstói e o Dostoiévski, para encerrar, né? Porque parece que os personagens do Dostoiévski são aquele personagem atormentado, né? Turbulento, febril, né? Que sempre tem aquelas ideias, assim, com aqueles arquétipos, aqueles fantasmas perseguindo o personagem, agindo na mente dele. A gente vê que são arquétipos poderosíssimos que estão ali. E no Tolstói já não. O Tolstói ele usa o fluxo de consciência, mas ao mesmo tempo ele usa o cenário, né? Ele tem tá a Ana Karenina no trem e uma nevasca e ela não consegue ler o livro, daí ela começa a pensar, sabe? E tudo assim é feito de maneira tão elegante, assim, tão ponderada, né? Tão magistralmente feito, assim, que o fluxo de consciência se confunde ali, é uma coisa só, né? Tem essa transição sempre ali acontecendo e você não se dá conta. E eu acho isso, assim, uma das características mais geniais do Tolstói, assim, esse lance do fluxo de consciência. Provavelmente inspirado até pelo Cervantes, né? Pelo Dom Quixote, né? Que não consegue distinguir a realidade da fantasia, mas ali parece assim que o fluxo de consciência ele é muito, como é que eu posso dizer assim, ele é muito influenciado pelo cenário, né? E usa isso de maneira magistral, assim. Eu acho que esses escritores da Era de Ouro, assim, da literatura daquele lugar, eles, além de inaugurarem essa era na literatura,
né? Eu não sou crítico literário nem nada assim, mas eu tenho a impressão que eles inauguraram isso e até agora ninguém conseguiu repetir isso dessa maneira tão magistral. Talvez com exceção do Nabokov, enfim, mas né, o Nabokov também usa bastante isso. E o James Joyce é uma questão assim de, né, é um gosto adquirido, né? Você tem que, dependendo da tradução, é difícil o acesso também, né? Mas no James Joyce já é só fluxo de consciência mesmo, né? É isso daí. Falou tudo. Não vou mais falar de que você falou, é isso daí mesmo. É isso mesmo, né? Mas, o Damo, você acha que a diferença entre esses escritores da Era de Ouro e esses escritores que vêm depois dessa turma toda é justamente essa questão do fluxo de consciência? Eu acho que tem várias coisas. Ó, se eu for falar do Chekhov, por exemplo, assim, o Chekhov escreveu 181 contos. Então, você que está nos assistindo, nosso nobre audiência, né? Pense você comigo, né? É muita coisa, né, cara? 181 conflitos, né? Porque um conto, o que que ele é? Um conflito desenrolado, né? Então é bastante coisa. Eu acho que ele mudou um pouco eu acho que a literatura russa muda um pouco de perfil, né? E ela evolui, ela se ocidentaliza bastante, né? Porque quando a gente fala até o Tolstói, o Turgenev ainda ela é muito própria da Rússia, né? E eu acho que o Chekhov ele já começa a escrever, vamos dizer assim, ele sendo o primeiro representante aí da Era de Prata, eu acho que ele já começa a escrever um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais já sob o efeito das transformações da Revolução Industrial, que demoraram para chegar na Rússia, né? Que demoraram, levando um tempo, né? Não dá para achar que em 1850 a Rússia já estava industrializada, né? Que não estava. Então, mas ele começa já a escrever um pouco mais isso, e acho que é uma prosa mais moderna, cara, né? E agora, é claro, vamos dizer assim, de 181 contos, não dá para ser bom em todos, né? Acho que tem bastante coisa ali que, assim, né, que são ideias simples. Hoje, para nós, seria assim, sacadas cotidianas, né? O cara tá lá, pá, vê um negócio e diz, isso aí dá um conto, né? E aí, como tem um dom e uma prática, desenvolve aquilo ali, né? Agora, eu acho que tem o seu valor, assim, né? Não, embora o nosso líder, né, o Vladimir Nabokov, reclamava do Chekhov, né? Ele dizia que era uma miscelânea de terríveis prosaísmos, de epítetos prontos e de repetições. É isso. Ele achava o Chekhov o melhor, e aí ele falava isso do cara, né, cara? Pô, maravilhoso. Cara, sensacional. Tem aquele filme dos anos 90. Nos anos 90 surgiram alguns filmes assim desses escritores, né? Por exemplo, tem o Lolita, né? Que acho que era o Jeremy Irons, fazia o papel do Humbert Humbert. É um filme excelente, né, cara? É um filme muito bom, né? E depois também É, tem o filme do Stanley Kubrick, né? sim, sim. Que é um dos primeiros O, o, filmes do Stanley Kubrick, é Lolita, né? Que é sensacional, com o, Peter Sellers, né? o Jeremy Irons, ele faz papel de tiozão tarado em vários outros. Tem um filme do Bertolucci também, que é um maravilhoso, inclusive Beleza Roubada, né? Com a Liv Aham, Tyler, que ele também faz aham. um paciente, um intelectual em câncer terminal tarado, assim, né? Coitado do Jeremy Irons, é um baita ator, né, cara? É, Mas, cara. pô, Não, é acharam ele excelente. com cara de tiozão pervertido, né? Tiozão do Mas é mal, isso. sinistro, né? Não é um cidadão de bem mesmo, né, cara? Assim, é. Não, não, não. E tem aquele filme Ana Karenina também, cara, dos anos 90, eu acho que de 98, 99, com a Sophie Marceau, né? Eu gosto daquele filme, cara. Eu acho aquele filme sensacional mesmo. Quem puder ver, assista. Não tá em nenhum streaming mais, mas dá um jeito de ver aí, né? Filme bom, né? Com a Sofia Marceau com Ana Karenina, assim, foi muito marcante, né? Para mim, toda vez que eu falo Ana Karenina, me vem a imagem dela, assim, sabe? Assim como o Vronsky também, como Levin, assim, todos aqueles...
Cara, foi um filme excelente, excelente mesmo, cara. E na época que não se faziam filmes de super-heróis, né? Na época que tinha ainda filme interessante para ver, que não era É, continuação de não sei o quê, né? tem um outro filme aí da Ana Karenina também de 2012, né? Mas não rola. Cara, eu comecei a assistir e não gostei, assim, achei meio over demais, É. assim, sabe? Assim como aquele novo do Grande Gatsby também, com o Leonardo DiCaprio, não gostei, assim, sabe? Achei meio forçação de barra. Mas, cara, o interessante do Lolita é a gente deixar de lado essa questão ali, assim, né, da Lolita especificamente, e, e valorizar, né, primeiro, assim, a arte literária, né, o jeito que se escreve, né, que ele te cativa já na primeira linha, no primeiro parágrafo, né, já é uma história fantástica. E, cara, nada melhor do que um russo desses contar pra gente, assim, a transformação dos Estados Unidos, né? Porque o Nabokov, ele fala da transformação dos Estados Unidos, né? Das estradas, das viagens, sabe, sabe assim, uns Estados Unidos que talvez vai deixando de ser rural e vai passando a ser mais urbano, né? Essa transformação de grande potência, esse estilo de vida norte-americano, assim, ele narra melhor, ele conta melhor para a gente essa época dos Estados Unidos do que qualquer um outro americano, assim, talvez com exceção de um John Steinbeck, por exemplo, mas é sensacional você ler esse livro, né, cara? É elegante, é bem escrito, o tema é interessante, mas, claro, tem esse tema contundente, né, mas deixando isso de lado, né, o produto de uma época também, mas é um excelente livro. É um excelente livro. Enfim, né, as lições de literatura russa do Nabokov também, nossa senhora, né, são sensacionais, assim, ele dissecando os livros, dissecando os irmãos Karamazov, dissecando Crime e Castigo, contando por que esses são livros bons, né? E, cara, você nem percebe que ele não gosta do Dostoiévski. Ó, você foi muito generoso nesse seu comentário aí. Não, não, cara, ele reconhece, assim, sabe, o estilo e tudo mais, né? Ele reclama, por exemplo, que nos Irmãos Karamazov o título dos capítulos não tem nada a ver com nada que ver com o que está acontecendo, né? Com o que trata o capítulo. Fala que é um caos, assim, mas que de alguma maneira ele consegue te contar uma história muito legal. Mesmo sendo tão dissonante, assim, né? Mas é um cara interessante, É, né? E depois dele, assim, não sei, cara, surgiram. Tem outros escritores russos. A gente podia fazer até uma terceira parte sobre os novos russos daí, né? eu ia te propor que a gente fizesse depois que a gente falasse depois aí da era soviética, né? Que eu acho que é na sequência aí, depois já engrena ali com a era soviética, que daí tem mais um monte de gente legal aí. E, e aí a gente conclui, faz um terceiro episódio, né? Nós já Uhum. estamos indo mais ou menos, tem uns 7 minutinhos finais de live aí. Eu queria só É, recomendar que naquela primeira live nossa, que foi derrubada e foi diretamente para o multiverso, nunca mais será encontrada, né? Quem viu, viu. A gente eu consegui falava salvar, do não. livro. Ah, Eu é? consegui Ah, salvar. então tá bom. Então vamos transformar ela num NFT, que agora ela já é uma raridade, né? Mas olha só, naquela live inicial lá a gente falava do livro do Irineu Franco Perpétuo, né? Que é Ah, Como Ler os Russos, né? O livro foi lançado aí há uns 2 anos, né? 1 ano, 2 anos no Brasil. O Irineu, isso, esse aí mesmo. O Irineu é uma figuraça, né, sensacional cara? esse É livro, cara. um dos grandes tradutores. Aí, o Brasil teve grandes tradutores, né, de russo, mas o Irineu é dessa turma nova. E ele é um cara que escreve um livro bem didático, assim, né, cara? Uma introdução é muito legal, assim, para quem não é muito afeito à crítica literária, tal, que quer simplesmente entender, assim, achar um nexo na literatura russa, é bem bacana, porque ele introduz, ele coloca as questões principais, depois ele vem cronologicamente contando a história, quem era, quem não era, fala um pouco de cada um, é um livro bastante curiosidade,
O Irineu é um cara que conhece muito a Rússia, vai muito para a Rússia, né? Então consegue entender a alma russa, assim, né? Para escrever. E é um livro bem bacana, assim. Então queria recomendar. Se não leu, leia, né? Porque é uma boa, vamos dizer, um bom livro preparatório, né? Para se quiser mergulhar mais a fundo, né? Às vezes a pessoa lê aí um, dois livros, três, né? Resolve ler um do Dosto, um do Tolstói, mais algum outro aí perdido para, né, dizer, entender um pouco, ter uma noção do que é. E às vezes acha legal e quer aprofundar, então eu recomendaria que antes até de aprofundar, lesse esse livro do Irineu, Como Ler os Russos, porque ele dá uma boa organizada, né, no jogo aí para poder continuar de uma maneira mais, talvez, efetiva, assim, para quem quer fazer uma leitura, conseguir compreender bem a magnanimidade da literatura russa. Boa dica, né, Damo? É um excelente tradutor, é fácil de encontrar, inclusive, esse Como Ler os Russos hoje, porque eu acho que é de 2 anos atrás, né, a primeira edição, Por aí, é recente. de 2020, ou do ano passado até, eu acho, não sei não. Mas você encontra fácil hoje, em qualquer livraria grande, se encontra, e realmente é excelente, uma literatura gostosa, e ele é um tradutor de mão cheia, esse cara, velho, porque os livros que eu tenho do Turgenev aqui foram traduzidos por ele, e olha, poxa, o cara é bom mesmo, assim, sabe? Eu não gostava muito dessa editora 34, assim, desculpa falar, mas enfim, mudei um pouco meu conceito depois dessas novas traduções, né? E aí, o que eu daria um toque também para quem quiser ler os russos, a turma daquele lugar lá, desculpa o nome aqui, Isso. nos Você sebos, sabe onde? você sabe, no sebo, sabe, dando essa coleção que vinha com a Folha algum tempo atrás, daí tinham clássicos Abril. Eu acho que para quem quiser começar a ler os livros desses escritores, a melhor coisa que tem é fazer o melhor investimento em ir num sebo e achar essas edições, sabe, da Abril Cultural e da Folha. Eu acho que são as melhores traduções. Eu estou aqui cometendo uma heresia, né? Porque esses livros eles eram traduzidos do russo para o francês ou do russo para o inglês e daí eles vinham para o português. E aí eles ficam doces, eles ficam suaves, eles ficam bonitos, assim, porque o russo é afrancesado, daí a gente recebe, né, essas traduções já com toda aquela doçura francesa. Tanto é que esses livros são chamados de Belas Infiéis, né? Então, eles são melhorados de alguma maneira, né? Pelo francês e depois para o francês para as outras línguas. E aí a gente encontra barato esses livros por 10, 15 reais, sabe? Crime e Castigo, Ana Karenina, Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, né? Em qualquer sebo da cidade. Então, é um investimento, às vezes com 50 reais você compra uns 3 livros excelentes, os clássicos da literatura, né? E depois você vai partindo, vai refinando o gosto, né? Daí vai encontrando esses livros da editora 34, que daí sim, eles já são traduzidos do russo diretamente para o português. E vale muito a pena, né? Porque eles falam de uma época, mas eles poderiam estar falando da nossa época, hoje aqui do Brasil, né, Damo? Com todos essas enfim, todos esses cataclismos sociais que a gente está vivendo hoje em dia, eles também passaram por isso. E as ideias, né, os dramas, os conflitos que ali existem, eles são muito atuais sempre, né? E pensar sempre assim, que literatura a gente lê não só para se distrair, mas para aprender, para conhecer outras culturas. Então, superar esse estranhamento. Então, a, 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 a dica do Damo para superar o estranhamento seria esse livro aqui, né, Damo? Para a gente conhecer um pouco a cultura deles, né? Para a gente ser mais palatável. Mas é uma excelente forma da gente conhecer uma cultura sensacional, né? Uma cultura que produziu esses grandes escritores, esses grandes pensadores, que felizmente a gente está recebendo mais deles agora, né? Por meio, inclusive, dessa editora 34, que tem uma série de outros livros, outros escritores que a gente vai conhecendo, né?
Então, vale muito a pena. Essa é a dica, né, Damo? É isso aí. E para nossa audiência aí, assim que essa live atingir 1 milhão de compartilhamentos, a gente daí vai gravar o especial da Era Soviética, né? Que daí tem mais um monte de gente legal aí, né? E tem Tem, tem inclusive praticamente ganhadores de prêmio Nobel, né? O Solzhenitsyn. vários, e uma galera legal, descolada, engraçada, aí tem um monte de coisa nova também surgindo, que Tem. também a maioria não são os grandes medalhões, né? Mas que a gente deixa para comentar depois do sucesso dessa live. Dos novos russos. Damo, vamos encerrando por aqui, então. Vamos agradecer a nossa grande audiência que nos acompanha, né? Muito obrigado a Pedindo a todos nossa pela desculpa aí, companhia. Né? A gente pede desculpa qualquer coisa aí pela internet, mas é que estava chovendo aqui, né, Damo? Então, a coisa tá séria. quando chove dá problema aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Desculpa por qualquer coisa. Eu vou subir esse vídeo, ele vai estar disponível para todo mundo aí. E vamos ver qual que é o próximo tema, né, Damo? Vamos achar aí alguma coisa legal para falar, né, cara? Para manter o nosso público Isso, durante a engajado. semana a gente lança. Durante a semana a Perfeito. gente lança aí, vamos Damo? conversar depois. Excelente. Damo, obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre, né, cara? Estamos aqui. Depois vamos evoluir a ideia, né? Depois vamos para o YouTube, vamos fazer umas coisas aí onde a gente não É, se nós, preocupe mais, nós vamos assim, com essa fazer, instabilidade. Tudo. a gente vai fazer a primeira live de literatura do metaverso, né? Quem está em casa vai poder botar o óculos ali e estar junto com a gente aqui numa mesa, conversando. Futuramente vai rolar. Bebendo um vinho virtual, cerveja virtual, né, cara? Isso. Vamos lá, a gente vai ser os pioneiros no metaverso, cara. É nóis. Um abração, Damo, Mohamed. tamo junto sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado pela companhia e a gente volta. Desculpa qualquer coisa aí. Boa noite, Brasil. Fala boa noite, Brasil e também Damo. Boa noite, Boa Brasil. noite. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.